se eu for resumir, então, condensar aquilo que está sendo dito nessa carta em uma frase, em uma afirmação, qual seria ela e como a mensagem do texto dessa carta se aplicaria aos nossos dias, ok? Da última vez eu comecei com o André. Tá bom, então vamos inverter agora. Agora vai começar com o Tiago. Então, alguns conceitos que vão acabar convergindo aí nessa frase que a gente vai formar. Então, coragem, permanência, no sentido de permanecer firme, e um tema assim, que está na carta, de maneira implícita e explícita, mas que não tratamos tanto, que é a cruz. A cruz está nessa carta, de maneira muito importante. Uma das grandes dificuldades que talvez o pastor que acompanhar essa nossa conversa pode ter no seu coração, porque eu tenho, é justamente ter de lidar com o sofrimento e ter de encarar ele de maneira positiva. Isso é fácil de entender e muito difícil de viver. Então, quando nós colocamos o elemento cruz, aí essa perspectiva muda e aí nos ajuda. Então, a ideia para mim, consumando aqui, é a de que o ministro, né, do Evangelho, ele deve contar, né, com o Evangelho como o seu fator de fortalecimento para ter coragem, permanência e para que ele possa se identificar com Cristo na sua cruz. Quando nós olhamos, por exemplo, os relatos dos evangelhos, na parte da paixão de Cristo e sua morte, como Cristo está antes da crucificação? Só. Aqui, na carta do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo está? Só. Isso demonstra o quê? Identificação. O próprio Jesus tinha dito, nosso Senhor Jesus Cristo tinha dito a ele, de que ele entenderia o quanto ele deveria padecer pelo Evangelho. Haverá essa identificação em que o inimigo de Cristo se torna o próprio Cristo encarnado em sua vida. Como hoje o pastor muitas das vezes se encontra desafiado e ele está no ministério? Só. Isso é uma identificação com Cristo. Então, quando nós entendemos que a cruz faz parte do ministério pastoral e que isso em si não é um mal ou deveríamos tirar isso da nossa cabeça de que isso é algo que nós devemos fugir? Na verdade, não. Na verdade, não. Não vou fazer aqui uma teologia do sofrimento numa linha medieval, né? Mas é a ideia de que o sofrimento é parte do nosso chamado, nós devemos amar isso. É parte da nossa identificação. Da mesma maneira que nós temos lá um sobrenome que nos identifica uma família, e diferente da história que teve aquilo é parte da nossa história, a cruz é parte da nossa história, é nossa identificação. Então, o Evangelho vai ser o fator de fortalecimento para que o ministro da palavra, o ministro do Evangelho, possa ter coragem, permanência e possa se identificar com a cruz de Cristo. Toda a carta do apóstolo Paulo aqui a Timóteo, em 2 Timóteo, nos mostra esses 3 pontos. Lutero dizia que uma boa espiritualidade, ou seja, uma maneira adequada de um cristão e principalmente um ministro desenvolver o seu relacionamento com Cristo acontecer de 3 maneiras. Talvez é a nossa via crucis, vamos colocar assim, né? Oração, palavra de Deus e sofrimento. A teologia de Lutero é fortemente marcada pela chamada teologia da cruz. Quando ele fala a respeito do sofrimento, ele fala a respeito dessa identificação que nós temos que ter com a cruz de Cristo. A cruz é parte essencial do nosso chamado. Quando nós entendemos isso, entendemos o poder do Evangelho em nos capacitar e em transformar vidas, nós abraçamos todas essas coisas, né? Fuzil em mãos, peito erguido, campo de batalha. É assim, essa é o nosso desafio, a nossa tarefa.